Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Artigo 855-C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º, artigo 477 desta consolidação. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, e proferirá sentença. Artigo 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Capítulo 4 dos dissídios coletivos, seção 1, da instauração da instância. Artigo 856. A instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Artigo 857. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no artigo 856, quando ocorrer suspensão do trabalho. Parágrafo único. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômico-profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas no âmbito da sua representação. Artigo 858. A representação será apresentada em tantas vias quanto forem os reclamados e deverá conter: a linha A, designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento ou do serviço; a linha B, os motivos do dissídio e as bases da conciliação. Artigo 859. A representação dos sindicatos para a instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia da qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo em primeira convocação, por maioria de 2/3 dos mesmos ou em segunda convocação por 2/3 dos presentes. Seção 2. Da conciliação e do julgamento. Artigo 860. Recebida e protocolada a representação e estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes, com observância do disposto no artigo 481. Parágrafo único. Quando a instância for instaurada ex officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível após o reconhecimento do dissídio. Artigo 861. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio e por cujas declarações será sempre responsável. Artigo 862. Na audiência designada comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Artigo 863. Havendo acordo, o presidente o submeterá à homologação do tribunal na primeira sessão. Artigo 164. Não havendo acordo ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria. Artigo 865. Sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias. Artigo 866. Quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições que tratam os artigos 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parecer conveniente.